Bom, pessoal, boa noite, boa tarde a todos. Boa tarde, não, boa noite a todos. Desculpa. A gente está muito feliz aí com mais uma live em parceria com o IBSP, né? Como é um parceiro lá de longa data, junto com o IPMED, né? O Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Então, a gente, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sei que a live está marcada aí para as 19 horas, a gente espera um pouquinho, né? Entre até mais ou menos uns 5 minutos para começar. E lembrando também que a live vai ficar gravada, enfim, e a ideia é a gente discutir um pouquinho, como já foi divulgado aí nas nossas redes sociais, não só na IPMED, mas também no IBSP, sobre o futuro da gestão de incidente. No ano passado a gente fez aí algumas com o IBSP falando, a gente teve muito pedido, né, de vários clientes, parceiros, amigos, enfim, para a gente poder falar um pouco sobre, ok, a gente já viu bastante coisa sobre gestão de incidente, mas o que, que a gente espera aí para o futuro acerca disso? Então, a gente aproveitou essa oportunidade para também, mais uma vez, convidar o IBSP para participar dessa jornada junto com a gente. IBSP que conhece a nossa solução de segurança do paciente, conhece, valida, acompanha, enfim, já desde a sua criação. Então, a gente aproveitou a oportunidade para falar do futuro e, ao mesmo tempo, a Laiane trazer um pouco do que a gente fez aí de atualização do que a gente está chamando de novo sistema IPMED Segurança do Paciente. Então, sem mais nenhuma, não vamos atrasar mais, gostaria então de apresentar mais uma vez a fundadora Karina Pires, do IBSP, e a Laiane, que é a nossa gerente do produto IPMED Segurança do Paciente. Então, a dinâmica dessa live vai ser a Karina, né, trazer aí alguns aspectos acerca do que o IBSP tem estudado, tem visto nas organizações, e aí depois a gente vai ter um momento onde a Laiane vai apresentar um pouco do que a gente vai estar trazendo aí para as organizações de saúde. Então, Karina, eu vou deixar a palavra sua para Nada. você iniciar. Então, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Epimed, na pessoa do Lucas, do Laiane, duas pessoas muito queridas. Mais uma oportunidade aqui para a gente compartilhar ideias. A gente conversa muito, né, no decorrer dos dias, das semanas, e quando a gente se encontra, a gente fala muito sobre o que a gente estuda, né, compartilha. É, essa temática que me foi pedida para falar sobre o futuro da gestão de incidentes, acho que é um desafio. Na verdade, eu trouxe um pouco de reflexão de tudo que a gente já discutiu nas nossas conversas, conversas técnicas, formais e não informais, e um pouco de tudo que a gente, como você colocou, né, do repositório do IBSP. Então, a gente trouxe aqui para compartilhar mesmo com todos vocês. Bom, eu vou compartilhar minha tela, só queria que vocês me dessem ok. Estão vendo a minha tela? Tá tudo certinho? Ok. Maravilha. Bom, já que eu vou quebrar o protocolo já vou começar diferente já. Lucas, Laiane vão me matar, mas dia de lançamento, então a gente quer pegar carona também, que vai ter lançamento no IBSP também. O IBSP vai lançar uma plataforma no mês que vem, que é o IBSP Conecta. Então, tudo isso que eu vou trazer para vocês de conteúdo e tudo que vocês já conhecem dentro do portal da segurança e dentro do que a gente trabalha em conteúdo educacional, das legislações, de e-books, das iniciativas, do compartilhamento de informações, que é o que a gente mais quer fazer e vai continuar fazendo, agora vai estar tudo concentrado no Conecta. Então, para quem quiser ter acesso agora de uma forma mais contínua de tudo que a gente tem produzido, e a gente agora tem, né, uma programação de novos conteúdos a serem produzidos. A gente incorporou numa plataforma de streaming, e lá dentro vai ser uma oportunidade realmente da gente ter esse universo da qualidade existencial e segurança, e mais um repositório qualificado, assim como vocês todos já conhecem o nosso portal e os nossos conteúdos que são compartilhados diariamente, não só no site, mas nas redes sociais. E aí, nesse sentido, já essa aula vai ser uma das aulas que vai estar disponível lá dentro do Conecta. Na verdade, aqui é só um pedacinho dela, mas essa aula vai estar na íntegra, né? Para falar um pouco sobre a gestão, o futuro da gestão de incidentes, e para fazer uma convergência, né, dentro dessa temática
do sistema da IPMED, que também muito contribuiu já para o movimento nacional de segurança nacional e internacional, né? Porque a IPMED não está aqui só no Brasil, a IPMED tem soluções fora aqui em vários países também. Vou pedir desculpas porque eu peguei uma faringite recentemente, então estou com um bichinho. Bom, para a gente ficar todo mundo na mesma página, antes de começar a falar de futuro, eu acho que vale a pena fazer uma reflexão do passado, e só tem um slide aqui falando do passado, e é esse daqui. Então, acho que o que a gente pode pensar, o que a gente não pode mudar hoje, né? Quais são as condições em que a gente, que são permanentes, embora a gente trabalha hoje, todos nós, gestores de riscos, né, que trabalham essa temática da segurança e do quão complexo é esse sistema, embora tenhamos defesas e barreiras que são implementadas e estão rodando dentro dos hospitais, a gente vai precisar considerar sempre, de forma contínua, a questão da falibilidade humana, né? E a combinação do fator humano com todo esse processo, esse sistema que é altamente complexo, ele vai resultar em dano, né? Lamentavelmente, é esse o processo. Acredito que ainda que a gente incorpore muita tecnologia e muitos processos mais confiáveis, a gente ainda vai ter que sempre considerar a questão do fator humano aí, essa questão dessa interface, né? E quando a gente tem uma interação entre esses fatores, essa interação de fatores cria esse ambiente onde essas falhas todas vão acontecer, né? Mesmo com todas essas medidas que são preventivas e que estejam todas elas vigentes, né? Em vigor. Essa imagem, ainda que ela está um pouco recortada, eu queria tentar trazer uma imagem que pudesse fazer uma reflexão de uma teia mesmo, né? De algo que tivesse nem uma teia, mas uma rede de pesca toda emaranhada, embaraçada, porque é assim que eu me vem em mente quando eu penso no sistema de saúde, porque ele é muito complexo, ele tem uma interação muito grande com muitas pessoas que são responsáveis por muitas atividades, né? Uma interação, uma dependência também, né, entre elas, e desatar esses nós, eu acho que é o que a gente faz diariamente nessa gestão de incidentes. Então, acho que começando aqui essa reflexão, de um ponto que é, muito provavelmente ele vai continuar sendo permanente, que é a questão do fator humano. Recentemente, a gente teve uma publicação, em 2021, uma publicação da Organização Mundial de Saúde, falando um pouco sobre o relatório global, né? O relatório do que a OMS tem como plano para a próxima década no mundo sobre as questões de segurança. E aí, agora, mais recentemente, eles emitiram um relatório dos primeiros anos aí, né? Dos primeiros 3 anos, e uma parcial de como é que estão se comportando esses hospitais e essas organizações, na verdade, não são hospitais, essas organizações, e como é que o mundo vem se comportando com relação a tudo que foi proposto, né, o status dessas implementações. E acho que eu não vou entrar nesse detalhe aqui de todos os resultados dessa parcial, mas tem alguns pontos que eu acho que são bastante interessantes também, que vale a pena trazer e que ele vem mencionando no começo do relatório, colocando que alguns avanços a gente teve nos últimos 20 anos, mais objetivamente 25, quase 25 anos, né? Então, realmente, quando a gente tem uma publicação do BMJ falando muito sobre as falhas do sistema de saúde, a terceira causa de morte nos Estados Unidos, mas isso tomou uma proporção muito grande e há uma consciência coletiva mundial de que isso é um problema hoje, que não se falava nisso há 25 anos atrás. E hoje é um dos principais problemas de morte no mundo, né? Muitas iniciativas. Então, houve uma movimentação mundial, falando a nível mundial mesmo, né? Em colocar as questões de segurança como uma prioridade de sistemas, ainda que, de novo, estou fazendo várias ressalvas, porque quando a gente coloca essas nuances aqui, e aí a gente pensa no nosso país e pensa nas nossas iniciativas, fala, nossa, mas tem um gap aí, não é bem assim. E é verdade. Então, para que todas elas que forem mencionadas aqui, a gente vai ter graus de implementação.
Mas é verdade que a segurança, ela está lá no planejamento estratégico de muitas organizações, talvez ela não esteja desmembrada, né, e ela não esteja realmente sendo gerenciada como deveria ser, e por N motivos e N fatores contribuintes, que a gente estava falando agora há pouquinho. Uma compreensão clara de por que e como esses cuidados se tornam inseguros, né, incluindo essa questão do pensamento sistêmico, e mais uma vez o que eu trouxe, que são os fatores humanos. O pensamento sistêmico é algo importante, porque quando a gente fala pensamento sistêmico, eu não estou falando só do pensamento local, só do meu problema ali, da minha unidade, né, da atividade, do procedimento em si que está sendo executado, mas assim, é uma abordagem muito mais ampla, de uma dimensão muito maior e que tem essa interface, de novo, da falibilidade, né, do quão falíveis nós somos e o que a gente pode ter esse envolvimento. Estabelecimento de vários sistemas de notificação, então, acho que agora é consenso, praticamente, de que é a necessidade patente de ter um sistema de notificação. É claro que com a tecnologia de informação muito evoluída, isso se tornou uma prioridade também, né? Que é um sistema de aprendizagem de incidentes. Em muitos lugares, muitos lugares já utilizam muitas plataformas. A IPMED contribuiu muito para isso com o sistema de segurança e o conhecimento de que o paciente e família são essenciais para esse planejamento todo, para essa concepção e para essa prestação de um cuidado seguro, com muitas ressalvas, porque talvez aqui seja um ponto bastante frágil ainda, né? Do qual a gente ainda, esse gap talvez seja um pouco mais obscuro. E, claro, crescimento e financiamento de estudos aqui de investigação de incidentes sobre segurança. A gente aprende muito, a gente ainda aprende com os erros que acontecem, mas a gente ainda vem burocratizando um pouco a questão da análise e investigação de incidentes. Eu acho que isso é um ponto que está mais para frente aqui nos próximos slides. Não tem muito slide aqui, mas tem muita reflexão baseada em tudo isso que foi mencionado recentemente agora com esse relatório, essa parcial. Acho que antes de falar também, e folhando para o futuro, acho que vale a pena a gente olhar a trajetória da assistência à saúde. Então, como mudou nos últimos 25 anos, as pessoas vivem mais, né? Vivem muito mais do que há alguns anos atrás, né? Mas vivem mais, mas eu dei uma aula outro dia que a IPMED acompanhou, não vivem mais, não vivem tanto quanto as pessoas que moram nas Blue Zones, né, que vivem com qualidade de vida. É inversamente proporcional aqui, a gente tem pessoas que vivem mais, a população está vivendo mais, mas com múltiplas comorbidades, né, o que complica ainda mais para a gente, né, essa gestão de risco se torna ainda mais desafiadora. A gente está levando muita gente para casa, né? Muito paciente sendo cuidado em vários ambientes, ambientes comunitários dentro de casa, mais do que há 20 anos atrás. Então, o que leva a gente também a pensar que a questão do envolvimento do paciente e da família é um ponto importante que a gente precisa alinhavar, e como é que a gente faz essa gestão de riscos dentro de casa, né, para uma população, para um paciente, e que ele precisa aprender, ele precisa gerenciar, vai ter que aprender a gerenciar o seu próprio risco, né? Como a gente vai fazer isso ainda não sei. Pacientes e famílias muito próximos do cuidado. Então, mais uma vez, né, a gente leva e a gente vai ter que formar esses pacientes, essa família, uma conscientização também coletiva para esse grupo e algo que talvez a gente tenha que colocar cada vez mais próximo dessa gestão de risco. A pandemia mostrou muito na questão da tecnologia que foi o boom, né? Principalmente impulsionou muito, mas parece que cada dia mais a gente está usando de dispositivo digital para tudo, não é só para a saúde, né? Para tudo que a gente vai fazer. Então, para a saúde em especial, ela está sendo incorporada muito e muito rapidamente. E aqui eu abro um leque e já vou abrir já um parênteses que a gente, toda vez que incorpora essas tecnologias, eu não estou falando só de tecnologia de informação, de sistemas, mas estou falando também de tecnologia, a indústria traz muitos insumos de tecnologia.
Recentemente, a gente fez uma certificação de alguns hospitais, né, para prevenção de lesão por pressão, e foi incrível como que a indústria também tem disponível tecnologia para aplicar no perfil do paciente e é perfil dedicado, sabe? Não é usar a mesma tecnologia para todo mundo. Acho que um desafio também vai ser a gente customizar esse cuidado. E tudo isso que eu estou colocando aqui, a gente vai precisar mapear para essa gestão de incidentes, para essa gestão de risco, para todo esse processo que está dentro do plano de segurança. E, claro, expandir tudo isso para fora do hospital, né? Fora dos muros do hospital, porque não é só, não são, os pacientes não estão só ali nesse segmento, então estão em outras perspectivas também que a gente vai precisar ter esse olhar. Bom, o que que é a segurança ao longo do tempo, né? Tudo que a gente aprendeu também, 2 décadas depois, a gente formou muita gente, né? Teve muito desenvolvimento da ciência da segurança. Quantos artigos, Lucas, que defendeu aí o doutorado também em segurança, né? O quanto que a gente tem disponível na literatura hoje assistencial médica, né? A gente fala literatura médica, mas na literatura, nas revistas mais importantes do mundo, o quanto que a gente desenvolveu a questão da cultura da ciência da segurança. Há uma compreensão mais sofisticada mesmo da análise de incidentes, ainda que, de novo, fazendo outra ressalva, ainda que a gente não, talvez a gente não esteja aprofundando tanto nessas análises como deveríamos, mas a consciência de que há uma necessidade de uma análise qualificada, ela existe. Agora, como eu faço e o que eu trago de resultado dessa análise de incidente, talvez esse seja um problema que a gente vai precisar trabalhar lá para frente, né? Num futuro bem próximo, inclusive, né? E isso foi o principal propulsor das melhorias da segurança. Ainda que ela não tenha sido tão profunda, ela impulsionou melhorias, né? Mas talvez uma reflexão que eu tenho feito o movimento da segurança talvez tenha sido muito raso ainda. A gente não tem processos confiáveis. Quando eu falo, eu peguei o exemplo da lesão por pressão, muitos hospitais que passaram por esse projeto de iniciativa de melhoria, e ele é extremamente educativo, identificaram gaps de oportunidade, seja ela em processo, seja ela em desenvolvimento de novas estruturas, de sistemas, de insumos. Então, a gente não consegue hoje, na minha visão, fazer um aprofundamento para que a gente consiga incorporar de fato barreiras muito bem confiáveis, né? E aí os quadrinhos de baixo são alertas, né? Porque essas análises, elas são altamente variáveis, elas são muito heterogêneas. Quando a gente usa hoje um carro-chefe hoje, talvez no mundo, né? Eu vou inferir aqui, mas no Brasil, certamente, a análise pelo Protocolo de Londres, quando a gente tem um evento adverso com dano grave e óbito, mas elas são muito variadas, elas são muito heterogêneas, né? Muitas vezes elas são deficientes, porque, de novo, a gente não consegue fazer um aprofundamento e as pessoas talvez não estejam, os especialistas, não sei se todos são especialistas, e eu acho que vale também a pena a questão da formação do fator humano, né? Outro dia estava lendo também, quando a gente fala no passado de evento adverso e que algo deu errado, a primeira coisa, quando a gente falava do disclosure, é fazer uma análise, né? A família leva para uma análise de um advogado, né? E sem nenhum julgamento de valor, talvez a primeira análise teria que ser de alguém especialista em fator humano, para entender se de fato aquilo não deveria ter acontecido, que há grandes chances disso acontecer. Hoje existe uma pressão muito grande dentro da organização, porque ainda como a segurança é prioridade, a prioridade também desse processo que é muitas vezes burocrático das lideranças. A gente tem os núcleos de segurança, mas e a gente tem também as lideranças assistenciais, administrativas de apoio, que são responsáveis também, são gestores de área e responsáveis por essas análises, mas eles são multitarefas, né? Muita pressão para entregar um relatório de uma análise e que, mais uma vez, talvez seja um fator contribuinte aqui do porquê que a gente não vem com uma profundidade e realmente um resultado bastante importante. E aí é isso, né? Não se identifica oportunamente as causas mais profundas,
talvez seja por isso que as nossas barreiras não têm sido tão confiáveis como elas deveriam e não tenham acompanhado todo esse movimento da segurança dos últimos 20 anos. E aí, né, ainda nesse sentido, opa, estou tentando puxar minha barra aqui. O que que a gente está tentando fazer na prática, né? A gente, em primeiro ponto, a gente precisa examinar essa jornada do cuidado. Então, essa jornada precisa ser, essa história precisa ser reconstruída. Eu preciso ter, sem julgar, né, sem buscar por culpado a questão toda da cultura da segurança, sem nenhuma questão punitiva, mas eu preciso fazer um recordatório. Esse recordatório vai ser a partir, claro, de registros do prontuário, de entrevistas, com quem participou e com os pacientes. Isso todo mundo já sabe, mas eu me pergunto e coloco aqui, será que a gente faz, de fato, todas essas etapas, né, de uma forma concisa, de uma forma realmente fidedigna, para que a gente consiga ter os resultados que a gente espera no resultado dessa análise, né? Avaliar aqui os cuidados que foram prestados, o que que aconteceu, né? Quais são os problemas que foram identificados. Então, a gente vê muito, a gente acompanha muitos hospitais hoje e em todas as interfaces de projetos de melhoria, fatalmente a gente vai cair na análise de evento adverso com dano grave. Talvez não com óbito, mas com dano grave. E o que a gente sempre vê é que a gente não consegue, a nossa percepção é que ainda não se consegue identificar as causas raízes de fato, né? O que realmente poderia contribuir. Em terceiro lugar, a gente analisa as defesas e as barreiras e até que ponto elas foram eficazes na proteção de cada um desses, né, contra esses danos que aconteceram. Tem muitas publicações do Charles Vincent e do René Malbert falando do quão é importante a gente pegar, se a gente conseguisse pegar um ou dois eventos adversos com dano grave, óbito, e fizesse realmente, decupasse esse evento, né, nesse caso, com muito detalhe, a gente resolveria uma parte grande, uns 80% dos problemas de um Pareto dentro da gestão de risco. Então, eu acredito muito ainda que a gente precisa, e a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ainda mais com esse movimento que a gente está tão globalizado, né? A todo mundo, a gente é o WhatsApp, são as redes sociais, enfim. Então, é bastante desafiador. Identificar os fatores que contribuíram, o que levou aquilo a acontecer, tem um errinho aqui, mas os fatores contribuintes uma consequência aqui dessa análise, né, do que a gente quer, e recomendações e intervenções. Quando a gente fala de recomendações e intervenções, entra aqui também o monitoramento, né? E aí eu, de novo, fazendo uma reflexão, será que se eu não identifico de fato o que realmente levou àquela causa, ou buscar aquela causa, e eu não fiz uma análise qualificada, efetiva, o que eu vou acompanhar, né? Eu vou acompanhar algo que eu não tenho, de fato, um plano de ação eficaz e eu não acompanho o que eu deveria acompanhar. E aquilo vai acontecer de novo, né? Aquele evento vai acontecer de novo, talvez eu tenha uma recorrência, inclusive, do grau de dano daquele incidente ou daquele evento adverso que está sendo analisado, que foi notificado e está sendo analisado. E aí, para o futuro, e para um futuro muito próximo, eu acho que o que a gente precisa melhorar é incluir quem realmente importa, que é o paciente, sem dúvida nenhuma. Aqui tem três figuras muito importantes: é o paciente, é a família e é o colaborador. A gente fala pouco também sobre a segunda vítima, né? A gente fala muito pouco principalmente nesse relatório agora da OMS, falando que a gente precisa colocar uma lente também e dar foco nesse colaborador. E esse colaborador cada vez mais doente, uma geração complicada também, né? Essa geração globalizada, mais uma vez, né? A questão da saúde mental é uma coisa que tem tido um impacto muito grande, depressão, e esse colaborador doente também tem um impacto muito grande na assistência e na segurança desse paciente. Então, ouvir mais o paciente, ouvir mais a família, orientar mais, né? Trazer essa família para uma conversa e para uma transparência, eu acho que talvez seja esse um dos principais
futuros aí, né, os principais dimensões para esse futuro próximo, além de, claro, tudo que está vindo e está sendo assim, uma avalanche, um tsunami para a gente, tudo que está vindo de tecnologia, né, as questões aí que estão ajudando muito, claro, inteligência artificial, machine learning, a proteção de dados, a gente tem leis agora para isso, né, qualificação desse dado, arquitetura de dados, tudo isso é um conjunto mesmo de uma mudança bastante radical e que a gente, quando o Errar é Humano foi publicado, acho que a gente nem pensava em nada disso, não tinha essa dimensão, eu não sei como é que vai ser daqui a 20 anos, mas acredito que talvez tudo isso que a gente está conversando aqui vai ser, né, vai ter uma aceleração muito rápida, né, de novas mudanças e integrando novos conhecimentos também. Eu gosto muito dele, né? Já falei do professor Charles Vincent, e aí tem uma frase dele que ele diz que procurar uma causa raiz implica no objetivo principal, que é olhar para trás, do que aconteceu. Mas, uma vez que os envolvidos tenham as explicações que necessitam e merecem, o objetivo principal é olhar para o futuro. A gente está analisando retroativamente para que a gente consiga evitar que no futuro aquilo tudo aconteça. Então, quando a gente fala de visão de futuro, eu acho que a visão de futuro é tudo que todo mundo já aprendeu, tudo que todo mundo já analisou e tudo que a gente consegue levar para frente, que eu acho que essa é a principal frase do Charles Vincent. E aí a gente constrói um sistema seguro com algumas perspectivas também, né? Isso aqui tudo é só uma sementinha. A gestão de riscos, a gestão de incidentes, ela é só um pedacinho de tudo que acontece dentro de uma organização de saúde. E ela é necessária, ela é uma das lentes, ela é importante e talvez seja o começo de tudo que a gente tenha plantado e que a gente vai colher, né? No amadurecimento de tudo isso. Então, é a gestão de incidentes que vai levar à notificação desses incidentes. Então, é importante ter esses sistemas, né, esse plano de segurança que incorpora todas essas iniciativas, uma análise de incidentes que vai mostrar uma pequena janela do quão vulnerável é esse sistema, né, e frágil, e com baixa confiabilidade por muitas vezes. Então, cada um dos incidentes que estão, eventos adversos estão sendo analisados, eu acho que é uma janelinha desse grande arcabouço que a gente está mostrando e que está trazendo algumas oportunidades também. É base para acompanhamento, para monitoramento e melhoria. Então, mais uma vez, eu acho que um dos desafios grandes hoje das organizações é a questão do acompanhamento também, mas eu acho que há uma dificuldade porque talvez essas ações não estejam tão qualificadas quanto as análises. Então, acho que é um pouco de bola de neve também nesse sentido. Uma visão para novas recomendações e inovações, algo que a gente talvez não faça, que é toda vez que eu incorporo novas tecnologias, novas iniciativas, novas melhorias, a gente precisa fazer um novo mapeamento de risco, né? Aquela coisa da análise de cenários, não? Estou incorporando isso, mas será que eu estou gerenciando esse novo risco? Porque é para tudo, ele é contínuo, ele é quase vitalício, né? Ele vai estar sempre lá. E não esquecer que tudo isso aqui é análise retrospectiva. Então, a gente precisa incorporar e precisa também sobrepor ações de análise e avaliação proativa de riscos, que inclui todo o processo de análise de tracer clínico, né? Todo o processo de auditoria clínica, aliás, de auditoria de processo mesmo, e fazer essa interface, né, desse evento com essas outras iniciativas de avaliação proativa, para a gente entender se o que a gente está propondo realmente está acontecendo, e ele também é um outro marcador e um outro termômetro que vai ajudar nessa gestão. A ideia é nutrir esse sistema de segurança, né? Eu falei que é só uma sementinha, mas a gente precisa sempre tirar essas folhinhas velhinhas, essas folhinhas que vão caindo, porque cega um pouco às vezes. A gente precisa abrir a visão, olhar para frente, né? Limpar um pouco, e eu acho que isso tem que ser algo contínuo. Então, a gente precisa nutrir esse sistema, e mais do que todos vocês já sabem que trabalham com gestão de risco, é importante a gente pensar em princípios e práticas de segurança. Então,
mais uma vez, né, lá no documento do OMS falando um pouco sobre o como é importante a gente ter lá o compromisso da liderança. Então, eu falei no começo, há uma prioridade estratégica da segurança, ela está no planejamento estratégico, ela é uma perspectiva de processo assistencial, ela tem um indicador, mas há, de fato, um compromisso ativo e visivelmente o engajamento dessa alta direção, dessas lideranças assistenciais para isso, né? O quão isso tem acontecido na prática, a cultura que apoia a abertura, né? O acolhimento, a aprendizagem, a segurança, o quanto que a gente cresceu para essas questões da cultura justa e da cultura de segurança, né? Há um trabalho multidisciplinar eficaz, mais do que isso, com decisões mútuas entre esses profissionais durante o processo assistencial. Isso tudo faz parte, né, nutrindo esse sistema todo da segurança do paciente. Uma pergunta importante, né, uma reflexão importante. A gente tem aí a regulamentação dos núcleos de segurança do paciente, mas será que os profissionais que hoje estão compondo esses núcleos e são as referências dentro das organizações são de fato especialistas? Ou mesmo a gente tem uma referência dentro das organizações e essas pessoas são qualificadas, têm a formação em segurança, ou minimamente a questão do respeito ao fator humano. Então, tudo isso eu coloco aqui para refletir. A gente tem vários fatores contribuintes. Monitoramento e vigilância contínua, né, e apoiados por TI, e aí eu coloco, claro, que são sistemas de incidentes, essa gestão toda, e a tecnologia de informação, os BIs, o que for, ela vai apoiar muito no acompanhamento em tempo real. Isso a gente ganha tempo, a gente ganha agilidade no processo e é muito importante. E, por fim, aqui a avaliação permanente dos resultados para a gente refinar cada vez mais esses ciclos de aprendizagem. Faltou aqui. A gente precisa ter algo que seja realmente contínuo, tá? Acho que é isso. Acho uma reflexão bem ampla, né? Eu trouxe muitos desafios aqui, de um pouco do dia a dia, e eu queria agradecer mais uma vez e conto com vocês aí no lançamento do Conecta. Obrigada. Muito bom, Karina, muito bom. Mais uma vez, obrigado, né? A gente sabe o quanto a gente, como você mesmo falou, existe a parceria EPIMED, mas existe uma ligação de pensamento, de propósito que vai, né, de muito do que você falou aí com relação aos aspectos da gestão de incidente. Pessoal, só lembrando, a gente tem aqui o Q&A, para quem tiver dúvida, alguma coisa, pode colocar aqui, que ao final a gente vai ter 10 minutos aí para responder as perguntas, ou até mesmo uma reflexão, como a própria Karina colocou. Eu acho que todo mundo que está aqui também trabalha com isso diariamente, pode ter alguma reflexão para contar, enfim, pode aí explorar bastante o Q&A, porque a gente ao final vai tentar ler aí todas as reflexões ou perguntas ou dúvidas, tá? Karina, eu não vou demorar muito, né, porque a Laiane logo depois vai falar, mas eu vou só aproveitando a sua fala, eu acho que logo no início, quando você traz sistema de notificação e aprendizagem, né, eu acho que é isso que falta, assim. Se a gente parar para pensar, as pessoas vêm muito com essa cultura da notificação e durante muito tempo aqui no Brasil, principalmente, ficou muito nesse aspecto punitivo, e eu acho que faltou talvez a gente lá atrás dizer que era um sistema para aprendizagem, sabe? Vai muito além de você notificar um evento, vai na oportunidade que você identifica a partir de um erro, de um evento, seja lá como a gente queira classificar aqui, mas que ele depois gere, ao final de tudo isso, mudança, gere de fato uma melhoria e que de fato ele gere aprendizagem para o grupo. Então, eu acho que talvez a gente acabou falhando um pouco, né, com como que a gente levava isso para a operação, né? E aí, se a gente falasse aprendizagem, acho que talvez lá atrás a gente teria acertado. Eu coloquei aqui algumas reflexões, né? A gente aqui no EpiMed tem a oportunidade, como você falou, de visitar outras instituições. A gente hoje está em mais de 300 instituições, chegando a 400 instituições em todo o Brasil, então eu tive aí a oportunidade mesmo de conhecer também outros locais que tiveram a mesma dificuldade que o Brasil.
de implantação de um modelo onde a gente conseguisse detectar esses eventos, né? E aí, além disso, né, hoje a gente estava até conversando eu e a Laiane mais cedo do quanto que a gente tem um volume de dados assim de mais de 3 milhões de incidentes notificados que essas instituições contribuem diariamente, né, para esse grande sistema. E aí você falou uma outra questão também muito interessante, que é a questão do perfil epidemiológico, quando você deu o exemplo da prevenção de lesão por pressão. Uma das coisas que a gente sempre discute, né, o quanto que as pessoas devem levar em consideração também essas questões relacionadas ao perfil epidemiológico para análise de evento. E aí fica muito focada em quem estava naquele dia, quem foi o colaborador que falhou, quem foi o funcionário que estava, muito voltado para o fator do profissional. É óbvio que o fator do profissional ele vai aparecer na análise, né, como fator contribuinte, mas eu acho que lá atrás, quando a gente pega o modelo de acidente organizacional do Reason, ele fala da questão da falha latente quando ele bota a primeira caixinha lá, a questão da cultura organizacional. Então, quando você falou do envolvimento da liderança, a gente reflete nisso, né? Então, na verdade, não é o dano que é a última coisa que a gente vai ver lá, na verdade é a cultura organizacional, né? Que desde o início, se talvez todo mundo da alta liderança, que tem poder decisório, que tem a possibilidade de investir não só em capital humano, mas também nos aspectos de tecnologia, de processo, talvez lá atrás muita coisa teria sido vista, né? E aí, para finalizar, que eu não vou falar muito, tá, Laiane? Eu coloquei aqui que a gente cita sempre o estudo de Harari humano, mas tem um estudo que eu gosto muito, e isso apareceu lá no meu estudo na época, no doutorado, que foi um estudo publicado em 2002 que ele traz a parte de evento adverso. Na verdade, houve uma inquietude do governo americano, a partir das seguradoras, que eles receberam 35 reclamações, eles chamam de queixas lá, com relação a eventos relacionados a procedimento cirúrgico. E aí eles não entenderam por que talvez aqueles pacientes foram classificados, que era a única classificação que eles tinham de risco, era o ASA, e aí por que esses pacientes que supostamente tinham uma condição clínica favorável teve um desfecho ruim, né, depois do procedimento cirúrgico. E aí uma das coisas que eles pediam na época era, vamos tentar entender se houve algum evento. E aí não tinha nenhuma notificação. Porque lá atrás, em 2002, de fato, era muito ainda, se nos Estados Unidos ainda era um pouco incipiente, e se a gente pegar aí na trajetória, eles realmente tiveram aí um avanço, e isso já era visto lá atrás como gestão de risco, né? O gerente de risco, enfim. Então, se lá atrás eles tiveram dificuldade, aqui no Brasil já tinha também, né? Nem se falava muito nisso. Então a gente avançou. Talvez avançou em não chamar isso de aprendizagem, sistemas de notificação. E aí eu acho que isso trouxe essa palavra notificação traduzida no português tem um peso muito forte. Parece que está notificando, que você está culpando, que você está chamando a atenção de alguém, né? E aí em 2000, e aí eu coloquei aqui, né? Peguei a sua cola aí, né? Que você gosta muito, né? Do professor Charles Vincent e do René Malberti, onde naquele livro eles colocam, né? Em 2016 eles colocaram isso. Avançamos muito com relação à detecção dos eventos, mas ainda estamos fazendo investigação com aspecto muito rotineiro e talvez banalizando o processo de investigação. E aí a sua fala, quando você fala, talvez seja mais vantajoso a gente investigar dois eventos e investigar mesmo as causas, enfim, de fato, depois daquilo gerar um plano, né, de melhoria. Não vou nem dizer plano de ação, porque dá a entender que você vai só fazer uma ação para corrigir aquilo. E se a gente não levar em consideração o fator lá atrás, né, o fator organizacional, você vai continuar fazendo a mesma coisa, você vai enxugar gelo, na verdade. E aí eu acho isso, né? O quanto que a gente vê, se talvez a gente olhe para dois eventos e consiga de fato trazer isso como sistema de aprendizagem, né? A gente aqui na área da saúde, todo mundo aprendeu com caso clínico, onde o professor criava lá, inventava um caso do paciente com ciência cardíaca, botava lá sinais e sintomas e a gente aprendia. Por que não pegar o evento e tornar isso como um caso clínico para trabalhar dentro de sala de aula? Porque aí você vai além das questões relacionadas ao processo de cuidado. Você vai também nos aspectos de vida real. Olha, isso pode acontecer, esse medicamento pode vir errado, a pessoa pode administrar, e aí você trabalha o fator humano, como você trouxe, sabe? Essa questão da consciência situacional, dos aspectos relacionados ao fator de segurança, enfim. E aí, para finalizar, eu acho que o futuro, né, como você colocou, acho que o futuro já chegou em muitos aspectos, acho que a gente avançou muito aqui no Brasil, com certeza quando a gente vai para outros países, a gente vê que hoje, talvez o que a gente já conseguiu ultrapassar essa barreira lá atrás, em alguns países eles estão aprendendo ainda,
E aí o que eu acho que é um documento que para mim é um grande norteador, que também ajudou muito na minha tese, a Laiane participou, você participou ativamente, né, da construção aí do instrumento brasileiro, até a Laiane já me falou que a minha orientadora está aqui na sala, então é bom para ela ouvir. Eu acho que a gente avançou muito no instrumento brasileiro, né, que inclusive vai sair a publicação agora recente, onde a gente trabalhou muito com os aspectos do RCA ao quadrado. Eu acho que ali houve um divisor de águas. Para mim, na minha opinião, o futuro é, de fato, a gente priorizar o que a gente vai investigar. Mas quando a gente fala priorizar, não é deixar os outros de lado. É, de fato, priorizar aquilo que a gente vai investigar e encontrar a causa. E aí, durante muitos anos, a gente ficou investigando a partir do grau do dano, inicialmente percebido. E aí a gente faria lá uma escolha de Sofia, né? Eu quero esse aqui não, esse aqui vai. Só para aqueles que me chamavam a atenção por ser mais grave. E aí, quando o RCA ao quadrado traz a matriz de prioridade, que não é a matriz de risco, é totalmente diferente. Ele me prioriza aquilo que eu deveria investigar primeiro, né? Eu acho, e não só olhando para o grau do dano, olhando também para a questão da frequência, aí eu acho que traz um aspecto muito interessante para as instituições, de fato, trabalharem em melhoria nos aspectos relacionados aos processos de cuidado, olhando para a segurança. Eu vou deixar, a Laene vai mostrar aí o que a gente trouxe de atualização, e aí eu acho que isso vai trazer um grande divisor de águas, na minha opinião, porque a grande preocupação hoje de todo o sistema é tentar automatizar o máximo que a gente conseguir no sistema não vou dizer gestão de incidente, vou tirar a palavra notificação, ou o sistema de aprendizagem. O que mais as pessoas querem é automatizar, mas até que ponto eu automatizo e eu banalizo, entende? Tem coisas que não carece de um olhar de fato da pessoa entender se aquilo realmente, como aquilo ocorreu, de fato se aquilo é um incidente. Por isso que se torna tão interessante você ter os especialistas em segurança. Senão não faz sentido. Se a gente for automatizar tudo e tudo criar um alerta, primeiro, a gente vai entrar no que a terapia intensiva entrou há 20, 30 anos atrás com a fadiga dos alarmes. A gente tinha um monitor que apontava tudo, com o tempo ninguém olhava mais para aquilo. Tá apitando lá, o cara fazendo uma arritmia, a pessoa, não, não é nada demais. E como, não, é sim. Então, é isso, né? Eu acho que a tecnologia da informação ela é muito importante, mas a gente só tem que tomar um cuidado, que quanto mais a gente automatiza, mais distante a gente fica, de fato, de olhar para esse processo de uma maneira mais cuidadosa. Tá? Então, não vou falar mais, vou passar a palavra para lá. Antes, você quer falar alguma coisa? Antes de passar Eu para a só, Laiane? só queria colocar que a gente precisa fazer uma webinar de mais tempo, porque a gente fala muito. Quando eu falei, vocês É. falaram para mim, olha, uma apresentação rápida, a gente se empolga. Eu já ia fazer vários comentários aqui, mas senão a Laine vai brigar comigo Vamos fazer a também. parte 2 de novo. Todo mundo sempre Exato. pede. É verdade, a gente fez Pessoal, outra bota aqui, vez. Vamos fazer a parte 2. Pô, coloca aqui o Q&A, a apresentação do IBSP vai ser disponibilizada? Vai, aí, a Karina, querem a sua não apresentação? conecta, não Vai estar conecta. A assim gente no na Conecta. íntegra. Na verdade, essa apresentação Ótimo. ela é maior e a gente vai estar disponível assim lá no Conecta. Perfeito, perfeito. Laiane, você tem 15 minutos aí para Olha, brincadeira. fazer milagre aqui. Bom, pessoal, muito boa noite para todos vocês. É um prazer estar aqui novamente, com esses dois mestres, né? Karina, Lucas. E eu vou trazer um pouquinho da novidade, né? Da grande novidade, que é a nova versão do Segurança do Paciente. É um sistema que vocês já conhecem, né? É um sistema que nasceu em 2013, junto com a RDC, né? Ele começou ali toda a sua concepção, na verdade, em 2013, e desde 2015 ele está aí no mercado. é, e hoje, como o Lucas falou, são, na verdade, mais de 400 instituições, né? Nós já passamos dessa marca de 400 instituições no Brasil, no Chile, no Uruguai. E eu tenho muito orgulho hoje de trazer, poder apresentar para vocês essa nova versão, uma versão repaginada, mas não é só um redesign desse sistema que hoje já é, como a Karina bem colocou, fez grandes mudanças no sistema de saúde e tem feito, né, tanto nas instituições públicas quanto instituições privadas, de rede, instituições individuais, não só hospitalares, né, é bem muito importante a gente dizer isso. É, então, vou trazer para vocês, vou abrir aqui uma breve apresentação. O Lucas já me deu o desafio de fazer isso em 15 minutos. É, então, vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Deixa eu ver se vocês já conseguem visualizar. Já, né? Perfeito.
Bom, então, trazendo para vocês o novo EPIMED, Monitor Segurança do Paciente, falando um pouco da EPIMED, para aqueles que estão aqui hoje conosco e não conhecem ou conhecem pouco da instituição, ainda não é nosso cliente, esse webinar é um webinar aberto ao público, né? Então, acredito que tenham pessoas aqui que ainda não tenham total conhecimento sobre a empresa, então trazendo um pouquinho da EPIMED. A EPIMED é uma empresa brasileira, carioca, formada por 3 profissionais médicos, que nasceu dentro de uma UTI e hoje ela caminha aí para outras frentes, né, como a segurança do paciente, assim como a CCIH. Hoje estamos presentes em 11 países, são mais de 15 anos de mercado, esse ano a gente completa 16, mais de 800 hospitais utilizando e mais de 2.300 UTIs também utilizando o nosso produto de UTI, que é o nosso carro-chefe, o produto que nasceu, o primeiro produto a nascer na EPIMED, né? Depois dele vieram outros, como a inteligência artificial, que é o nosso performance, o controle de infecções e o segurança do paciente, que é o sistema que agora acaba de lançar a sua nova versão. Então, como eu falei, estamos hoje atuando não só em instituições hospitalares, mas em diferentes segmentos, como hospitais, ambulatórios, clínicas especializadas, como clínicas oncológicas, oftalmológicas, de ortopedia, pronto atendimento, laboratórios de análises clínicas, diagnóstico por imagem, home care e atendimento pré-hospitalar, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E por que usar o EPIMED, né? E por que os clientes falam do EPIMED e apontam como razão para utilizar o sistema, né? Então, o EPIMED segurança do paciente especificamente. A possibilidade de notificar de forma anônima, é, e aí essa notificação anônima, ela está totalmente baseada com o Programa Nacional de Segurança do Paciente. A possibilidade de realizar uma comunicação de forma mais efetiva através de alertas, com informações que levam tanto para o núcleo de segurança quanto para a alta liderança, uma informação rápida daquilo que deve ser priorizado, de forma que a gente consiga identificar rapidamente e startar o processo de investigação, de análise, de plano de ação, de forma mais rápida e não necessariamente correndo com esse relatório, né, Karina? Com o objetivo de cumprir um tempo, mas o objetivo sempre é priorizar, trazer para esse momento de investigação, de análise, de classificação, aquilo que tem maior gravidade, não só baseada no grau do dano, como o Lucas acabou de falar, né? Então, já estou trazendo aqui, de forma bem breve, alguns spoilers dos próximos slides, né? Então, essa comunicação auxilia as instituições nessa identificação daquilo que é prioritário e daquilo que precisa ser visto de forma ah, mais urgente, seja a partir da gravidade, do risco de imagem, do tipo de incidente, que talvez seja algo recorrente que precisa ser visto ah, de uma forma prioritária, ou até mesmo para aqueles gestores que querem gerenciar todas as notificações que são relatadas no sistema da sua unidade, também vai ser possível, né? Também é possível. A validação da investigação pelo núcleo, o uso de ferramentas para investigação que estão totalmente alinhadas com a literatura e com o que é recomendado na legislação, e a possibilidade de gerar os indicadores, todo input feito ao longo do processo, ele vai gerar esses relatórios, tanto relatórios em planilhas de Excel, quanto os painéis gráficos, né, os painéis com os indicadores. Então, como funcionalidade, temos notificação, classificação, análise tratativa, tudo isso dentro de um workflow otimizado e unidirecional, que permite que você faça toda a comunicação, todo o alinhamento e toda a realização de todo o processo dentro do sistema, sem precisar trabalhar em paralelo com ou outra ferramenta de comunicação, utilizando e-mail para outros fins, porque o sistema ele vai gerar todas as informações necessárias para outra, né, para outra parte, por exemplo, o gestor que vai investigar, o responsável pelo plano de ação que vai acompanhar que vai realizar, executar esse plano de ação e vai reportar para o gestor as informações referentes e as evidências referentes àquela ação executada, a possibilidade de gerar alertas, né, personalizados e de diferentes a partir de diferentes gatilhos, né? Então você consegue tanto pela gravidade quanto pela possibilidade ali de ter um risco para a imagem da instituição, pelo local de ocorrência, pelo tipo do incidente, e
o próprio núcleo de segurança consegue ativar e personalizar todos esses alertas a partir de um ambiente todo reestruturado para essa gestão dessas configurações. O encaminhamento do incidente para investigação pelo gestor, o uso de ferramentas como o SCAWA, o Boltai, a possibilidade de categorizar a força de intervenção das ações, a aplicação do protocolo de Londres para aqueles incidentes classificados conforme a gravidade, o uso da ferramenta de agrupamento de notificações com características similares, facilitando a análise e identificação de padrões, relatórios individualizados, então, a partir de toda a geração do processo de investigação e tratativa, é possível gerar relatórios individualizados que contemplam, além das informações do processo de investigação em si, informações também relacionadas ao perfil epidemiológico, clínico-epidemiológico desses pacientes, e a possibilidade de contribuir com o desenvolvimento do Safety Huddle dentro da organização. Então, trazendo um pouquinho para vocês, um spoiler das principais telas do sistema, dessa nova versão, né? Então, temos aqui o formulário de notificação. Dentro dessa estrutura, ele teve uma reorganização, eu diria assim, né? Então, ele traz uma tela de abertura para trazer ali mais informações para apoiar o núcleo de segurança no momento em que ele precisa se comunicar diretamente com quem notifica, né, que é a operação. Então, às vezes a operação tem dúvidas, tem alguma dificuldade em realizar a notificação, e aí precisa, de alguma maneira, buscar essa informação junto ao núcleo, então, essa informação de contato do núcleo de segurança e outras informações, outras mensagens que o núcleo queira deixar disponível para o colaborador, agora vai ser possível já na tela de abertura da notificação. E a notificação agora ela está estruturada em etapas, né? Passo por passo, né? Então, cada um desses passos, são 4 passos. O primeiro de identificação, onde eu trago todas as informações de identificação do paciente. O segundo é o quando e onde ocorreu, né? Onde eu tenho ali todas as... Deixa eu trazer aqui um laser point para facilitar. Onde eu tenho ali todas as informações de tempo e local de ocorrência desse evento, né? Então, eu coloco turno, coloco data de como ocorreu e de onde ocorreu esse evento, como ocorreu, onde eu faço todo o descritivo do detalhamento desse incidente, e o mecanismo de detecção, onde tem a possibilidade dele registrar sua identificação ou se manter anônimo, né? Então, ele tem a possibilidade de permanecer ali como anônimo e seguir adiante com essa notificação. Essa notificação, lembrando que ela não precisa de um login senha ou nada do tipo, ela com QR Code ou com o link disponível numa intranet, na área de trabalho dos computadores, ele consegue acessar, registrar e notificar para o núcleo de segurança sem precisar se identificar com qualquer outro identificador, ok? Trazendo aqui só um resumo, né, de uma notificação, um teste, de como ela seria ao final de todo o preenchimento, né, na etapa de confirmação dos dados. Então, eu tenho esse formulário com cada uma dessas etapas que eu comentei, ele traz essas informações e me permite, inclusive, ajustar qualquer informação que seja necessária, ajustar ali ao final do processo, me levando exatamente para aquela etapa em que eu preciso fazer a edição de alguma informação, né? Então, esse é um resumo ao final dessa verificação, dessa checagem, eu envio a notificação, ele vai gerar ali um ID, né, um número para essa notificação que eu vou conseguir depois consultar, acompanhar e rastrear esse processo, né, desde a notificação até o processo de validação. Como eu comentei, a gente tem então a possibilidade de gerar alertas, esses alertas chegam por e-mail, são gatilhos que já estão que são startados a partir da notificação, né? Então, no momento em que eu clico, por exemplo, num evento com dano grave, e eu vou lá, termino de preencher minha notificação e envio, vai chegar para aquele grupo de pessoas que foram cadastradas para receber esse alerta, um alerta dizendo se foi um alerta de gravidade, se foi um alerta de risco de imagem, e ali a pessoa que recebeu consegue acessar mais detalhes sobre essa notificação e acompanhar, então, esse relato que foi registrado ali sobre um evento de maior gravidade, né? Então, pode ser um alerta de risco de imagem, um alerta de gravidade, uma notificação de infecção relacionada à assistência à saúde, ou outros perfis, outras personalizações de alertas, como, por exemplo, o tipo de incidente ou por local de ocorrência. Aqui
uma grande novidade, a nossa tela de monitoramento das notificações, ela agora é toda centralizada em um único ambiente. Para quem já é cliente, já conhece, né, e utiliza a versão atual, a versão, primeira versão do sistema, a gente tinha uma divisão onde eu tinha ali todo um repositório de notificações recebidas e depois de classificadas elas iam para um outro espaço. E agora a gente tem tudo isso numa mesma tela, com a possibilidade de uma visualização em grid, que é esses quadradinhos, e embaixo eu tenho ela listada com uma quantidade de informações. ah, Totalmente responsiva para qualquer equipamento mobile, né, qualquer dispositivo, seja ele telefone ou um tablet. Então eu tenho uma responsabilidade para conseguir trabalhar também de outros dispositivos que não só o desktop ou o laptop, e dessa forma conseguir navegar sem precisar ficar scrollando muito para lateral, para cima e para baixo, com um visual muito mais agradável, muito mais intuitivo. E também uma visualização em tabela, que me permite crescer com muitas possibilidades ali dentro de um pool de informações, crescer essa tabela, trazendo ou aquilo que eu mais necessito enxergar dentro desse grupo, ou também trazendo toda a tabela ali para fazer um gerenciamento completo em um único lugar, né? Então eu consigo enxergar todas essas possibilidades, todas essas informações, e conforme eu vou passando em cada um desses cards que tem ali cada etapa da notificação, né? Por onde a notificação passa, notificação, classificação, investigação, plano de ação e conclusão, ela vai crescendo e trazendo ainda mais informações, possibilitando todo um gerenciamento do plano de ação, todo o acompanhamento com relação aos prazos de investigação, o status dessa investigação. Então, eu consigo ter um overview de todo esse gerenciamento, né? Além disso, que eu vou falar mais adiante, mas já mostrando aqui nessa tabela, né, nessa planilha, nesse formato de tabela da visualização do monitoramento, eu tenho a matriz de prioridade. Então, eu consigo, a partir da matriz de prioridade, enxergar se aquele evento ele é um incidente que ele tem dentro da matriz uma alta prioridade para investigação, ou ela é moderada ou ela é baixa. E aí eu consigo trabalhar diferentes filtros para poder identificar e trabalhar esse monitoramento de uma forma também mais personalizada. Aqui a notificação na sua visualização, na sua nova visualização, né? Então eu tenho uma notificação toda a informação dela vai ficar aqui do lado esquerdo e toda a minha ação de classificação fica do lado direito. Elas ficam pareadas, dessa forma eu consigo enxergar tudo aquilo que foi registrado e ao mesmo tempo vou realizando a notificação, né? Então, tive dúvidas de algum ponto, para poder selecionar, por exemplo, a taxonomia, eu consigo ali na lateral ter todo o registro. E uma coisa muito importante que eu acabei não mencionando, e ainda não falei na etapa de não falei na etapa de notificação e ainda não mencionei, é que agora nós temos anexos, né? Então, o sistema disponibiliza em todas as etapas, desde a notificação, a funcionalidade de anexo, onde a instituição vai poder trabalhar, né, dentro das suas políticas, né, respeitando sempre aquilo que é organizado dentro da organização, levar para o notificante essa possibilidade de registrar e levar evidências, por exemplo, eu tive uma queixa técnica de medicamento, onde o medicamento veio com uma coloração diferente do que é o padrão, e eu quero evidenciar isso através de uma imagem, através de uma foto. Eu consigo trazer essa foto para dentro da notificação, fazendo esse upload, desde já da etapa de notificação, mesmo na classificação, durante o processo de investigação, no desenvolvimento do plano de ação e até o final dele, levando as evidências das ações realizadas, enfim, e do quão efetivo foram essas ações. Então, é um gerenciador de anexo. Nesse gerenciador eu consigo, enquanto núcleo de segurança, fazer todo o monitoramento. Se alguma informação não foi colocada de forma devida ou de acordo com o que foi estabelecido dentro dos padrões, das políticas da instituição, é possível que o núcleo de segurança faça esse gerenciamento, esse acompanhamento também. Deixa eu passar aqui. Aqui travou. Não quer me. Agora foi. Aqui ainda na etapa de classificação, como o Lucas bem trouxe, né? Então a gente traz a matriz de priorização, uma matriz que vai apoiar vocês justamente nessa definição do que é prioritário, não só baseado no grau do dano, mas também na sua frequência de ocorrência, né? Então, olhando para a gravidade e a probabilidade desse evento ocorrer e entendendo
quais eventos são dentro dessa matriz prioritários para uma investigação, né? Então, é mais uma forma de vocês trabalharem dentro das políticas de gestão de risco, dentro das estruturas da organização, aquilo que eu vou trabalhar primeiro, e não só baseado mais num grau de dano, mas também na frequência de ocorrência, porque muitas das vezes eu tenho um evento leve, um evento moderado, acontecendo, não trato ele como prioridade, porque minha prioridade é o óbito e o grave, mas ele está acontecendo com grande recorrência e uma hora ele pode virar um grave ou um óbito e eu não olhei para ele de forma antecipada. Então, a matriz vai apoiar vocês nesse sentido, trazendo mais uma informação, trazendo mais um dado para que vocês consigam trabalhar essa priorização dentro dessa perspectiva do que fazer primeiro, para qual caminho eu sigo dentro de um grupo de um repositório que está lotado de notificações, porque a instituição notifica muito, mas eu não consigo dar ali, ter o segmento dessa notificação em função de volume, não consigo priorizar, porque eu acabo só priorizando aquilo que é de maior gravidade e outros eventos continuam acontecendo e eu não dou a devida atenção. A possibilidade de compartilhar essa notificação, agora eu consigo compartilhar com diferentes líderes, né, com o notificante, caso ele se identifique, com a alta liderança e outros líderes, e consigo, inclusive, personalizar essa mensagem, posso criar o meu modelo de mensagem para que eu me comunique com esses líderes sobre o que aconteceu, tanto dando ciência para esse líder, quanto enviando para a investigação propriamente dita, ou trazendo para a participação desse processo de investigação um usuário, que é um novo perfil de usuário, que é o usuário observador, que é um usuário que vai acompanhar o processo de investigação sem uma ação efetivamente dentro do sistema, né? Então, é um usuário que ele observa, como o nome dele diz, mas ele não toma nenhuma ação dentro do sistema. Então, eu tenho dois gestores participando desse time, um vai realizar e vai registrar o processo de investigação no sistema, e o outro eu quero que acompanhe todo esse processo. Então, eu consigo trazer esse gestor como um participante no perfil de observador, né? Então, eu consigo compartilhar, consigo também enviar para ele uma mensagem e ter modelos de mensagens personalizados para todas esses envios, né? São 12 categorias de modelos de mensagens que tem o padrão EPIMED, né? Que o sistema já vai levar já vai ser carregado com esse padrão, e vocês podem criar quantas mensagens vocês entenderem como importante dentro da organização de vocês. Ferramentas de investigação, aqui eu trago um exemplo da análise de causa raiz, né? Que hoje já existe, nós já temos ela no sistema, né? Então ela foi toda redefinida, repaginada, mas ela traz uma novidade que é o acompanhamento, né? Dentro do que foi definido de fator contribuinte, eu consigo acompanhar quantos fatores, quais as ações foram definidas, né, dentro do plano de ação, e quais as ações já foram concluídas. Então, eu tenho um dashboard aqui trazendo informações mínimas, além daquelas que estão no monitoramento, para eu acompanhar dessa notificação especificamente, desse plano de ação especificamente dentro ali da análise de causa raiz, né? Então, eu tenho a definição dos fatores e ao lado já a construção do plano de ação. E agora, trabalhando com 5W3Hs. Antes a gente tinha o 2Hs, agora a gente tem o 5W3Hs. E aí, quando eu clico aqui no linkzinho de diagrama de Chikawa, ele traz a espinha de peixe prontinha, com base nos registros que foram feitos aqui ao longo da construção dos fatores contra identificação, né, e construção aqui dentro do sistema dos fatores contribuintes. O Bowtie, que é uma novidade, a ferramenta do Bowtie dentro dessa estrutura, né? Então, ela é ativada a partir e utiliza como ameaça os fatores contribuintes, e a partir disso eu consigo fazer a construção do Bowtie trazendo os controles preventivos, os controles de recuperação e as consequências, né? Então, eu faço o registro dessas informações aqui na tela, e ao clicar no diagrama, ele traz já prontinho o diagrama, e aí pode imprimir esse diagrama, ter esse diagrama em formato de PDF, e também dentro do relatório completo da investigação.
Notificação agrupada, uma outra novidade, é a possibilidade de trabalhar a investigação através de grupos de notificações, onde eu faço agrupo por tipo de pelo incidente e eu investigo uma única vez, espelhando essa investigação em todas as notificações que foram inseridas naquele grupo, né? Então, toda notificação, ela parando na etapa de classificado, de classificação, com status de classificado, ela se torna uma notificação elegível para agrupamento. E eu posso trabalhar esses agrupadores pelo tipo do incidente propriamente, ou tipo do incidente combinado com o setor, pelo grau do dano, enfim. Tenho ali a possibilidade de estabelecer, então, grupos e encaminhar esses grupos para investigação, onde eu faço uma única investigação, obviamente que olhando para todos os fatores que surgiram ali dentro daquele grupo, né? É importante ter esse olhar de buscar e agrupar notificações com similaridade dentro com características muito parecidas para que essa notificação faça sentido dentro desse tudo, né? E aí uma investigação feita espelhada em cada um dos IDs registrados, do número de notificação registrado, e dessa forma eu consigo extrair relatórios individualizados, independente dela ter sido analisada individualmente ou de forma agrupada. Aqui só para trazer um pouco do visual novo da aba de configurações, né, toda a seção de configurações. Então, agora eu tenho a configuração de unidade, a configuração de usuário, a possibilidade de criar os modelos de mensagem e, além disso, tem também a de dados da instituição, que é aquela tela de abertura lá da notificação. Então, dessa forma, eu consigo trabalhar essa personalização toda num único ambiente, além de deixar disponível para vocês a geração do QR Code dentro do próprio sistema, né? Então, muitas instituições já trabalham com QR Code como uma forma do notificante acessar essa notificação através de diferentes dispositivos, e a gente já traz agora dentro da própria tela de configuração a possibilidade de vocês gerarem já um documento para divulgar esse QR Code dentro da organização. Bom, tem muito mais, além do que eu trouxe aqui para vocês, mas de uma forma resumida, então a gente traz a otimização de todo o workflow com layout totalmente responsivo para mobile, novos filtros para busca de notificações, então filtro pelo número de atendimento do paciente, pelo número de identificação, caso o número tenha sido um outro número que não o número de atendimento, filtros relacionados ao tipo de incidente, a taxonomia da OMS, enfim, filtro não falta mais, tem bastante filtro aí para vocês realizarem e personalizarem todo o monitoramento. Os novos alertas, né, eu já mencionei em alguns momentos aqui, todos os alertas que disponibilizamos, o agrupamento de notificações, a possibilidade de anexar nas diferentes etapas do processo, as novas ferramentas de investigação, a diferenciação entre o processo de investigação e o processo de tratativa, com prazos específicos para cada uma dessas fases. Então, eu tenho o processo de investigação, a partir do momento que eu starto o meu plano de ação, inicio a execução dele, eu tenho um outro prazo para acompanhar, para gerenciar, que é o prazo desde o start do plano de ação até a finalização dele. A área exclusiva para o gerenciamento dos planos de ações com monitoramento desse andamento das ações, alertas para os responsáveis, quando uma investigação vai vencer, quando um plano de ação vai vencer, né, tanto com prazo a expirar, quanto já com prazo vencido, um compilado ali de notificações que já estão com prazo vencido, rastreamento das notificações registradas no Notivisa, então agora tem um campo onde eu consigo colocar o número do protocolo do Notivisa quando eu faço esse reporte para a agência, e aí, dessa forma, eu vou conseguir rastrear aquelas notificações que eu já notifiquei e aquelas que eu ainda não notifiquei. E a escala de efetividade do processo de investigação. Tem muito mais coisa, né? Eu trouxe aqui, de uma forma bem geral, uma lista de novidades que essa nova versão traz. Eu já vi aqui que tem uma pergunta sobre quando essa versão ela estará disponível. Ela, na verdade, já está disponível. Essa migração, né, essa implantação da nova versão, ela vai acontecer para
para aquelas unidades que são clientes que já utilizam, ela vai acontecer ao longo aí dos próximos meses. E para quem é cliente que está chegando, né, novo cliente, já está entrando aí nessa nova versão, né? Então, a gente, em breve, estarão todos os clientes dentro dessa nova estrutura, podendo utilizar todas essas funcionalidades e todas essas novidades que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, pessoal, era isso essa grande novidade que eu queria trazer aqui para vocês. É, Vou voltar a palavra aqui para o Lucas, porque a gente vai ver aqui agora o que tem de pergunta, né? E de que forma a gente consegue aí contribuir com vocês, respondendo, dando esse retorno, né, do que vocês colocaram aqui de dúvidas. Muito obrigada mais uma vez pela presença e participação de todos. Muito bom, Só- Laiane, muito bom. Karina, acho que o futuro chegou, né? Eu acho que o Laiane Certeza. foi excelente, acho que foi muito bom aí, acho que casou bastante daquilo tudo que a Karina trouxe, mais a reflexão que a gente fez. Eu acho que vai ser muito oportuno, né? E como você mesmo falou, eu acho que todas essas ações, todas essas atualizações, a gente veio muito, né, ao longo desses anos todos, né? Desde que o sistema foi implementado aqui no Brasil, no Uruguai, no Chile, mais agora futuramente aí no México. Enfim, a gente tem muita coisa legal, acho que tem muita coisa que veio oriundo da literatura, obviamente, mas também eu acho que a gente foi acompanhando o amadurecimento da cultura de segurança do paciente nas organizações. Eu acho que isso foi muito, muito bom. Então eu vou, para não atrasar muito, já são 20h14, a gente quer acabar essa live aí dentro do horário previsto. A gente promete, já vieram aqui algumas perguntas para mim, ou Karina, quando que a gente pode fazer algo específico para falar um pouco mais de fator humano? Acho que a Karina já colocou, tem bastante coisa lá no IBSP Conecta, mas a gente também pode futuramente fazer aí uma outra live para a gente trabalhar esses aspectos que a gente pontuou aqui de uma maneira muito rápida. Então eu vou pegar algumas perguntas aqui, a gente não vai conseguir talvez responder todas, tá? Veio uma pergunta da Luciana que ela bota assim, uma dúvida sobre o número grande de notificações, se é um fator que contribui para a investigação menos qualificada. Eu acho que sua pergunta é excelente, na verdade tem duas, né? Essa primeira eu acho que veio muito no que a gente está discutindo aqui da priorização, Luciana. Eu acho que tem que ter o volume de notificações, ela é interessante, né? Depois eu vou deixar até a Karina também contribuir, ela também, mas o volume é muito importante, mas eu acho que a priorização ela é essencial, porque para que você também não fique com essa sensação de que isso ser a justificativa pelo qual a gente não consegue dar uma investigação qualificada, entende? E isso é bom, chegar a essas detecções, né, para o canal oficial, mas também a partir desse momento, como a gente falou aqui, a priorização ela é importante. Né? E aí você priorizando isso, eu com certeza acredito que você vai conseguir fazer uma investigação mais robusta, qualificada. E a estratégia para melhorar a qualidade na investigação e tratativa, na minha opinião, é a gente realmente ter isso muito bem claro para a gente, né? Qual o processo de investigação, quais ferramentas a gente vai utilizar, o que está descrito na política institucional de vocês. A gente aqui colocou um monte de coisa, né? Um monte de literatura, inúmeras ferramentas, mas de que maneira você vai trabalhar isso? Isso tem que estar muito bem alicerçado na cultura organizacional, né? Isso tem que estar apoiado dentro de um plano, como a Karina colocou aí, o próprio plano do OMS chama a atenção, né, dessas questões relacionadas a ter a investigação como algo importante e, de novo, não ser algo rotineiro apenas para gerar um relatório para que a gente possa computar quantos óbitos a gente teve, quantos eventos graves. Eu acho que vai muito além disso, né? Quando a gente fala de um sistema de aprendizagem, né, sistema de notificação barra aprendizagem, é de fato que isso gere oportunidade de melhoria. E aí, para isso, a gente precisa de fato se dedicar a isso. Não sei se as meninas querem fazer algum comentário, eu estou só preocupado com o horário, e aí ao final eu vou terminar aí de falar as outras. Vou rapidamente, assim, é exatamente o que você colocou, a priorização, Lucas, na minha opinião também, e acho que a estratégia para melhorar a qualidade da investigação, uma vez ela priorizada, mas junto com isso é feito pelo núcleo, geralmente, núcleo de segurança, mas ela tem que estar no radar da alta direção. E aí vem aquele primeiro ponto do meu primeiro slide lá, falando do envolvimento visivelmente da alta Sim, direção,
para ela validar, né, que é realmente uma prioridade e para seguir para essa tratativa. Acho que esse é um ponto bastante importante. A gente volta para o ponto inicial. É, exatamente, exatamente. A Laiane está colocando aqui, tem muita pergunta com relação à disponibilização de capacitação para cliente. Isso vai acontecer, pessoal. A gente vai entrar em contato para fazer essa atualização, fiquem tranquilos. Já temos vídeos, tutorial, o treinamento vai ser não só o treinamento em loco ali, o momento síncrono, né, de atualização, mas também vai ter o momento de ter material de apoio, tá? Vídeo, tutorial, enfim. Essa aula vai ficar gravada, como já estão perguntando aqui. Aí tem elogios aqui, Laiane. Essa atualização tá show demais, é suave para utilizar. Realmente, segurança do paciente é muito mais que dados, muito bom. Parabéns, excelente. A matriz de prioridade irá aparecer para o gestor de cada área apenas para o gerenciamento. Sim, é importante que o gestor saiba, inclusive, a prioridade, né? Porque é isso, né? Cada vez mais a gente tem que envolver esse gestor. Então, ele precisa entender o que é prioritário também, né? Porque o gestor, além disso, ele tem uma série de outras atribuições. Isso faz parte do gestor também analisar aqueles eventos ou potenciais incidentes, enfim, não importa o que, que a gente está chamando aqui na classificação. E é importante ele entender que existe uma priorização e até que ponto também ele vai contribuir para isso, né? Então, muita coisa aqui, atualização muito boa, conseguiram surpreender, enfim. Então, não vai dar tempo, pessoal, já são quase 8h20, a gente não quer ir ocupar, né, Karina? A gente sabe que é um dia de semana, as pessoas já trabalharam aí ao longo do dia, e aí a gente promete com certeza vir com um outro momento para a gente discutir um pouco mais teórico-prático, né? Fazer uma discussão teórico-prática mesmo. Acho que a Laiane pode também trazer, Laiane, a gente trazer alguns exemplos para a gente fazer aqui junto com o time, fazer uma aula. A Karina, então, que ama metodologia ativa, ela vai aí nos ajudar. E aí, com certeza, a gente fazer, pessoal, algo que realmente, de fato, tangibilize, assim, esse conhecimento que a gente está discutindo aqui, mas de que maneira eu consigo levar isso para a prática. Mas, de novo, eu Olha, acho que tem que ter o envolvimento desde lá de cima, como foi o primeiro slide lá que a Karina botou. Lucas Fala, acabou cara. de criar expectativas no público para a gente fazer uma metodologia ativa, viu, pessoal? Podem pedir, coloca aí para fazer uma metodologia ativa sobre gestão de incidentes. Eu vou adorar, vai ser muito legal, vamos fazer sim. Então, eu vou aproveitar para deixar um beijo, ô, Lucas, a Suzana Ramos lá de Lisboa, diretamente, lá Portugal, está Que conectada, mandando legal. mensagem, adorou o sistema e queria deixar um beijo grande aqui para ela. Obrigada, Suzana. Já é tarde lá em Lisboa. Moxa, que privilégio, assim, de se sentir honrado. Muito obrigado. É isso, gente. A gente agradece, Karina, mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. A gente sabe o quanto Parabéns que a pelo gente sistema. contribui. E é isso que eu ia falar, Laiane. Parabéns aí. A Laiane Parabéns. é a gestora do produto, trabalhou muito nesses últimos anos aí para trazer essa atualização. A gente fica super orgulhoso e, mais uma vez, parabenizo o trabalho que ela fez aí arduamente para a gente conseguir, de fato, aí ter um sistema. A Laiane, que a trajetória dela toda foi em cima de segurança do paciente, gestão de incidente, né? Eu conheço a Laiane já antes mesmo, né, logo no início da jornada dela, então acho que a gente só tem a agradecer o que ela está contribuindo, né, para o sistema, não só no Brasil, mas em outros países também que a gente está tendo a oportunidade de entrar. Obrigado, viu, Laiane? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês, pelas mensagens aqui de parabenização, de agradecimento. E muito obrigada por toda essa devolutiva, né? Isso sem dúvida, o feedback de vocês, tanto ao longo da utilização da ferramenta, quanto aqui, agora conhecendo o novo sistema, é sempre muito bem-vindo e traz para a gente muitos insights. E essas novidades, elas são muito mais do que nossas, muito mais do que de todo o trabalho árduo ao longo desses últimos anos, foram iniciativas que vocês mesmos nos trouxeram, né? E que eram, como falam muito, né? Eram dores que vocês tinham e que a gente tinha também o sentimento e a necessidade de saná-las, né? Então, tudo isso foi pensado e estruturado dentro daquilo que vocês traziam para a gente de feedback dos usos. Continuem trazendo, a gente fica muito feliz quando as sugestões de melhorias chegam, né? E que a gente pode aí trabalhar em cima delas e trazer cada vez mais um sistema robusto e que apoie e que
cada vez mais traga maturidade para todo esse processo de gestão. E o futuro chegou, tá aqui, tá para vocês. Em breve, como o Lucas já falou, vocês terão acesso aos treinamentos, às aulas, né, ao contato do nosso time, da nossa equipe, para fazer essa migração acontecer com muita tranquilidade e que vocês possam usufruir aí, dessa ferramenta que é para vocês mesmo. Muito obrigada, desejo uma boa noite a todos. Karina, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui, pela parceria incrível, pela amizade incrível, e teremos aí muito mais, né? A gente sempre fala que é o próximo, vem mais um, sempre tem uma edição 2 aí, a gente já está na 10. Exato. Vamos fazer. Obrigada. Vamos Parabéns, sim. Laiane, pelo trabalho, viu? Muito Tchau, tchau, legal. gente. Obrigado a todos que ficaram aí até o final, viu? Uma Tchau, boa tchau, noite. pessoal.